De tudo que você precisa lembrar do ensino médio em física, a parte mais importante, com certeza, é a lei de Newton. Elas sustentam basicamente toda a física que você vai estudar, que é a chamada física clássica. Então, elas são muito importantes. A parte boa é que são só 3 leis. Dessas 3 leis, só uma tem fórmula matemática, que é o que assusta todo mundo. E a fórmula matemática só tem 3 letras. Então, embora sejam simples, né, como elas sustentam a física toda, praticamente, elas têm uma carga de interpretação bem grande. Então, você tem que acompanhar com muito cuidado. Então, elas são simples, são fáceis, mas como elas sustentam tudo, você tem que tomar um cuidado especial na interpretação. Tá, okay? E como aplicar isso? É por isso que eu vou começar pela segunda lei, porque a segunda é mais prática, então vocês vão entender ela, vai ficar bem claro, e aí a gente já consegue usar, tá, ok? A primeira e a terceira, elas são mais interpretativas, né? Então, requer um pouquinho mais de exemplos, um pouquinho mais de prática, até você firmar bem tanto a primeira quanto a terceira. Tudo bem? Tá, vamos pensar assim, ó, vamos raciocinar junto. Na época do Newton, você não tinha essa coisa. O Newton não falava de velocidade, de posição, ele falava de movimento. Então as coisas podem ter movimento ou podem não ter movimento. E agora eu pergunto para vocês, se você vê alguma coisa que tem movimento e você quer mudar esse movimento, o que você faz? Por exemplo, imagina que você tem alguém andando de bicicleta lentamente, nada muito rápido, e você quer que a bicicleta pare. O que você faz? Você não está na bicicleta, está fora. O que você faz? Derruba, pode ser. Quando você derruba, você faz o quê? Eu estou caçando uma palavra aqui. Estou caçando uma palavra. Oi? Isso! De alguma maneira, você vai usar força para mudar aquele movimento, ou para parar, ou para aumentar a velocidade da bicicleta. Para mudar um movimento, a gente tem que aplicar força. Basicamente é isso, tá ok? Então, a segunda lei de Newton e as 3 leis de Newton falam sobre forças, tá ok? Por isso que a gente começou desenhando forças. E agora a gente vai ver quais são as leis que regem essas forças que a gente já sabe desenhar. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever primeiro e aí eu volto explicando a segunda lei de Newton, ok? Vamos lá. Então, a soma de todas as forças no corpo, e é por isso que você tem que aprender a desenhar as forças e depois aprender a somar, porque é uma soma de vetores, a soma de todas as forças sobre um corpo, que é chamada de força resultante. Então, ó, força resultante é o quê? É a soma de todas as forças sobre um corpo, ou um sistema. Essa soma é igual à massa do corpo vezes a aceleração que ele vai adquirir. O que é aceleração? É mudança na velocidade. Então, quando você aplica a força sobre um corpo, o que acontece é uma mudança na velocidade dele. A velocidade vai mudar. Que nem no exemplo da bicicleta que a gente citou, né? A bicicleta estava em movimento e você queria que ela parasse. Então, você pula na frente dela e faz uma força para que ela pare. Então, okay? Então, você está mudando o estado de movimento dela, está mudando a velocidade dela, você quer que a velocidade que tem algum valor passe a ser 0, né? Quer que a bicicleta pare no final. Tudo bem? Sim. Matematicamente, como é que se escreve isso? F é igual a MA, tá ok? Como eu disse, 3 letras, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, é um enunciado simples, é uma fórmula matemática simples, mas tem muitas implicações. Tudo bem? Sim. Dúvidas até aqui? Eu vou colocar 3 exemplos, tá? Em ordem de dificuldade. Vai acompanhando desde o primeiro, porque você vai precisar conseguir fazer sozinho, tá ok?
Então vamos lá. Devagarzinho, do mais fácil para o mais difícil, tá? Então vamos lá. Uma esfera de 2 kg tem aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Pergunta: qual a força resultante sobre a esfera? Então, o exemplo é tão bobo que você nunca mais vai ver ele a não ser aqui. Tá, okay? Então, se você perguntar para que serve isso, para nada, porque você nunca mais vai ver isso. É só para a gente usar a fórmula mesmo, tá? Então, ó, você quer saber a força resultante sobre a esfera, a força resultante sobre ela, massa vezes a aceleração. Vamos substituir a massa, substituir a aceleração e calcular a força resultante. Massa 2 kg, aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Fazemos a conta, 6 newtons de força. Força é medida em newtons. Simples assim. Vamos para o próximo exemplo, agora um pouquinho mais elaborado, tá? Na figura a seguir, calcule a força resultante sobre a caixa, tá? O que você tem que fazer, em geral, em problemas de dinâmica, é sempre a mesma coisa. Desenhar as forças e aplicar a lei de Newton. Tá, okay? Então a gente começa esse problema desenhando as forças. Qual é a primeira que a gente desenha? Peso. O peso. E o peso é desenhado? Uma setinha vertical para baixo. Isso, aqui está o peso. Meio do bicho. Beleza. Tem tração? Não, porque não tem nenhuma corda. Tem algum atrito? Não tem porque não tem movimento, né? A caixa está parada. A caixa parada no chão. Né? Mas tem contato. A força de contato chama? Normal. Como é que desenha normal? Para cima, para o lado, para baixo? Para cima. 90 graus com a superfície. Isso mesmo, eu repeti exatamente. Então aqui está a normal. Então pronto, não tem força de atrito, não tem mais nenhuma força. São só essas duas forças mesmo. Depois que você desenhou as forças, aplicar a lei de Newton. Você só conhece uma lei de Newton, então é ela que você vai aplicar. Tá ok? Então, nessa caixa, a força resultante... Força resultante é massa vezes aceleração. Tá ok? O que é aceleração? É mudança na velocidade. Mudou a velocidade? Tem aceleração. Não mudou? Não tem aceleração. Essa caixa parada, a velocidade dela está mudando? Não. Então me dê um número para a aceleração. 0. A aceleração é 0. Vamos colocar isso na fórmula. Olha lá. A massa é 5 kg, né, que ele deu. E a aceleração a gente concluiu que é 0, já que a caixa está parada. Tá ok? Portanto, a força resultante é 5 vezes 0, que é... Então aí está. Tá ok? Calcule a força resultante. Força resultante é 0. Tá ok? E daí você tira algumas outras informações. Por exemplo, a soma dessas duas forças vai dar 0. Foi o que a gente concluiu. O que eu posso falar das duas então? Que elas se anulam, elas são iguais. Tá ok? Uma para cada lado, uma cancela a outra. Vamos ao terceiro exemplo. Vamos lá então, ó. Então são duas caixas, tá? Tem alguém empurrando a caixa A com uma força de 14 newtons e a caixa A empurra a caixa B com uma força que eu não sei qual é, que eu quero descobrir. Então, estou interessado em qual caixa? Na B. Quero saber a força que é feita nela. Então, eu vou desenhar ela separada, tá?
Não precisa, você pode fazer tudo ali, mas eu vou desenhar ela separada para olhar só para ela, tá? Então, ó, na caixa B. Quais são as forças na caixa B? A primeira que eu desenho? Peso. Força normal. E tem mais uma? Isso. E a dica é, se o cara não falar nada, suponha que não tem atrito. É uma a menos para você calcular. Tudo bem? Então tá, são apenas 3 forças, tá? Desenhei, agora aplicar a única lei de Newton que conheço. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Aqui eu estou colocando AB, força que A faz em B. Tá pra gente lembrar. Resultante em B, só no bloco B. Massa do bloco B, porque eu estou aplicando a lei de Newton só no bloco B. Tudo bem? A força resultante no bloco B é a soma das 3 forças. Estou somando as 3 forças, é a soma de todas as forças, a força resultante. Agora, em relação à normal e o peso, o que a gente pode falar? Isso, ó. Se a normal fosse maior do que o peso, a caixa tinha que subir. Se o peso fosse maior do que a normal, a caixa tinha que descer. O peso e a normal, nesse caso aqui, elas vão se cancelar. Então ó, o que sobrou? A força que A faz em B é a massa do B vezes a aceleração. Não dá para resolver. Por quê? Porque eu não sei a força que o A faz em B, eu quero descobrir, e eu não sei qual é a aceleração. Agora, a única coisa que a gente sabe aqui é a massa do B. Não sabemos a força que A faz em B e não sabemos a aceleração. Não dá para resolver. Então o que a gente faz? Vamos aplicar agora a lei de Newton no conjunto todo, nas duas ao mesmo tempo. Considerando que é uma coisa só, qual é a massa dessa coisa só? 7 quilos, né? Um tem 4, outro tem 3. Então, se for um bloco só, vai ter 7 quilos. Vamos desenhar as forças. Peso. Qual a outra? É o normal. Normal. E tem uma de 14. Somando tudo, né? Força resultante. Peso e a normal cancela, né? Sobrou só o 14. Sobrou 14, a massa do conjunto é 7 e a aceleração. Então a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. E é essa aceleração que eu vou levar de volta. Porque a aceleração do A é igual à aceleração do B, que é a aceleração de todo mundo, tá todo mundo junto. Todo mundo muda de velocidade do mesmo jeito. Tudo bem? Aí a força que A faz em B, massa do B é 3 e a aceleração é 2. Oi.